E essa série é inspirada no livro Quem é Jesus, do pastor Alessandro Vilas Boas. Quando eu li esse livro, no primeiro momento, eu li, simplesmente fiz uma leitura. No segundo momento, eu fiz uma leitura mais apurada. No terceiro momento, eu já fiz uma leitura mais aprofundada. E fui buscando no Senhor alguma palavras que Ele pudesse estar revelando para a igreja e trazendo para a igreja. Então, nessa série, o objetivo principal é experimentar Jesus de uma maneira mais autêntica, mais genuína, mais pessoal, mais verdadeira. Então, o objetivo dessa série é isso, até porque essa é uma das perguntas mais importantes que a gente possa ter, né, para responder. Quem é Jesus? Quem é Jesus na tua vida? Eu tenho certeza que muitos aqui têm conceitos e definições para esta pergunta. O próprio Jesus, mais adiante eu vou falar para vocês, né? Eu creio que na humanidade, durante a história da humanidade, ninguém foi tão estudado, tão pesquisado quanto Jesus. Não é verdade? Milhares de livros falando sobre Jesus. Mas eu pergunto assim, esse é um caminho certo? Talvez você diga assim, pastor, ler também é importante, abre os nossos olhos. Claro. Mas eu diria para você assim, é que muitas vezes nós procuramos livros, estudamos livros que falam de pessoas que já morreram, né? Pessoas que escreveram livros que já não estão mais entre nós, pessoas que escrevem livros e que nós lemos, que nós não temos acesso a elas. Mas Jesus Cristo não, Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo nós temos acesso direto a Ele, né? E isso daí nos torna diferente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós não teríamos mais êxito se ao invés de apenas, eu não estou dizendo não ler, apenas ler a respeito, nós passássemos mais tempo com Ele? Não teríamos mais êxito na nossa caminhada, na nossa jornada cristã? Eu creio que sim. Eu creio que a igreja, ela se distanciou um pouco. Não vou dizer que ela errou, eu vou dizer que a igreja é a igreja, e eu me incluo nisso aí, porque eu também faço parte da igreja, né? Sou membro da igreja do Senhor. Ela se distanciou um pouco do propósito maior do Senhor na nossa vida. Um dia, o próprio Jesus, Ele quis saber o que as pessoas pensavam acerca dele. O que essas pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos falaram para ele assim, olha, eles dizem aí que o senhor é Elias. Por quê? Porque Elias tinha um ministério de milagres, né? Mas outros dizem que o senhor é Jeremias. Por quê? Porque o senhor tem duras palavras, né? Outros dizem que o senhor é João Batista, porque o senhor tem um ministério revolucionário. E outros dizem que o senhor é profeta. E aí Jesus olhou para os seus discípulos e perguntou a eles, e vocês? Qual o conceito que vocês têm acerca de mim? Quem sou eu? Quem é Jesus para vocês? E aí Pedro ousadamente tomou a palavra e disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olhou para ele e disse assim para ele, olha, o que você revelou não veio de estudos, não veio da tua sabedoria, não veio de livros, não veio do seu esforço. O que você revelou não veio de carne nem de sangue, o que você revelou veio do céu. Porque para saber quem sou eu, só Deus revelando para você. Essa foi a palavra que Jesus deu para Pedro e para os seus discípulos. Então, na verdade, querido, Jesus, quando Ele fala isso, nós podemos começar a entender que Ele tem algo muito mais profundo para falar para nós. O que nós iremos, o que você vai aprender e receber nessa série, é muito mais do que um aprendizado. Você vai receber nessa série, querido, revelações de Deus para a tua vida, que talvez você não encontre num monte de oração, talvez você não encontre num pastor, num profeta, num apóstolo. Você vai encontrar realmente em Deus. Em Deus.
coisas que Deus vai revelar ao teu coração e que a tua vida, eu tenho certeza, ela vai passar por um processo de mudança muito grande. Porque o que Deus quer, pastor, é que nós tenhamos um relacionamento, um verdadeiro e genuíno relacionamento com o seu filho. Com o seu filho. E aí, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Prepare-se. Ouça mesmo, absorva o que Deus estará falando nesses 5 domingos, mas absorva com vontade. Saiba mais do que isso, não seja só um bom ouvinte aos domingos na celebração, mas seja um ótimo praticante daquilo que Deus estará falando, ministrando ao seu coração. A vocês que estão aqui, a você que está em casa nos acompanhando, por isso que o texto que nós iremos ler aqui, ele tem tudo a ver com essa primeira mensagem, de quem é Jesus. Olha só, Gênesis 2, 5 a 9 diz assim: quando o Eterno fez o céu e a terra, antes mesmo que nascessem plantas ou arbustos, o Eterno não havia feito chover sobre a terra, e não havia ninguém para cultivar o solo. Toda a terra era irrigada por fontes subterrâneas. O Eterno formou o homem a partir do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ter vida, tornou-se um ser vivo. Então o Eterno plantou um jardim no Éden, no lado leste, e ali pôs o homem, que havia acabado de criar. O Eterno fez que nascessem da terra árvores belas e de todo tipo que forneciam alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fez um jardim, colocou esse jardim no Éden, pegou o homem e a mulher, colocou nesse jardim, exatamente para cuidar desse jardim. E todas as tardes Deus ia ali para se relacionar, para bater papo, para conversar com Adão e com Eva. Esse era o propósito. Deus criou o homem e a mulher, fez um jardim para eles e os colocou ali. Qual o propósito? Vai cuidar do jardim e nós vamos nos relacionar. Vamos conversar, vamos bater papo. Toda tarde eu vou estar aqui tomando um café com vocês, batendo um papo com vocês. Vocês tragam frutas, né? E nós vamos nos relacionar toda tarde. Isso vai acontecer, isso acontecia. E aí aquele casal quebrou esse vínculo, quebrou o vínculo. E eu sei que essa é uma história que todo mundo aqui conhece. Ah, pastor, eles pecaram. Exatamente. E aí, em Gênesis 3,15, nós vemos Deus profetizando a vinda do seu filho. Não foram os homens não foram primeiro os homens que profetizaram. Na verdade foi Deus profetizando. Olha o texto que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém inimizade entre ti e a mulher. A mulher que representa duas figuras: a figura de Maria e a figura da igreja. Os descendentes são aqueles que virão e se tornarão seguidores de Jesus Cristo. E o seu descendente, quando ele se refere ao seu descendente, é o cabeça da igreja, é Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo ferirá a cabeça da serpente, do diabo. Ele pisou na cabeça do diabo, mas o diabo feriu o seu calcanhar. O que significa isso, pastor? Foi quando o diabo, ele achou que tinha derrotado Deus, Jesus, e levou Jesus à cruz do Calvário. Jesus veio, a morte não segurou Jesus, ele ressuscitou, de filho único ele passou, querido, a primogênito entre os irmãos. Ou seja, Jesus permitiu que eu e você nos tornássemos também filhos de Deus. Olha que coisa linda. E a Bíblia ainda diz em João 3,1, 1 João 3,1: veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Depois de nós entendermos o grande amor de Deus, o que se revela é que o propósito de toda a obra de Jesus na cruz do Calvário não se espantem, tá? Não se escandalize, não é e nunca foi tirar você do inferno. Nunca foi. E a ideia de Jesus também nunca foi de garantir para você um céu. Que é isso, pastor? Eu sempre aprendi assim. A religião sempre te ensinou assim.
A história do início das coisas explica: o homem não foi criado para ir para o céu, e nem ele foi formatado, querido, para ser livre do inferno. Eu sinto informar isso a vocês, mas o jardim que Deus criou e colocou no Éden, e colocou o homem e a mulher lá, não tem nada a ver com o céu nem com o inferno. O grande ponto aqui não é nem o futuro no céu, nem o futuro no inferno. Qual é o grande ponto aí, pastor? O grande propósito, na verdade, é restaurar o que existia no jardim. É relacionamento. Retomar o plano inicial. Qual era o plano inicial? Era relacionamento. Talvez você possa dizer: pastor, mas o relacionamento, ele foi interrompido pelo pecado. Eu diria para você: não. Não foi interrompido. Por quê, pastor? Porque antes deles pecarem, Jesus era Senhor. Depois de pecarem, Jesus continuou sendo Senhor e ainda mais agora Salvador. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus nunca será derrotado. Porque quando você fala isso, a ideia que dá é que Deus foi derrotado. Deus nunca foi derrotado, querido. Nunca, meu amado, nunca. O plano divino, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo desde o início. Em Jesus, Deus deseja levar o homem de volta para o lugar de onde ele saiu. Qual foi o lugar de onde ele saiu? Vocês podem dizer? Você que está em casa pode dizer? Qual foi o lugar? Qual foi o lugar? Pode dizer, gente, vai. Eu sei que você está com essa máscara aí, mas você pode falar. Qual foi o lugar de onde ele saiu? Ele saiu do jardim. O propósito de Deus é levar o homem de volta ao jardim. Por quê, pastor? Porque jardim, meu irmão, lá era um lugar de relacionamento. Lá era um lugar no qual se vive família. Lá era a perfeita harmonia, o relacionamento entre a Trindade e a humanidade. Exatamente no jardim. Nunca se esqueça, querido, guarde isso. O tema da mensagem é exatamente esse. Você vai escandalizar de novo: nem céu, nem inferno. Não tem essa. Ah, Jesus me salvou, pastor, para eu não ir para o inferno. Ah, Jesus me salvou, pastor, para poder me levar para o céu. Você está errado. Jesus te salvou para levar você de volta para o jardim, para um relacionamento com Ele. O céu ou o inferno são consequências, não são finalidades. Esse não era o propósito inicial de Deus, o propósito principal de Deus na vida dos seus. Quando Jesus morreu e disse assim: eu resgatei você do reino das trevas, trouxe você para o meu reino. Para quê? Para relacionamento. Se você começar a entender isso, você vai dizer assim: mas e agora, pastor? Como que eu começo? Como começar do começo? Como que eu faço isso? Eu vou te falar 3 coisas. A primeira coisa é você entender que o céu está em você. Enquanto você não entender que o céu está em você, você vai viver uma vida religiosa e uma vida talvez de sacrifício, tentando, porque eu quero, pastor, ir para o céu, eu não quero ir para o inferno. Então, na cabeça de muito religioso, de muita gente dentro das igrejas, é que na cabeça deles é o seguinte: eu estou com Jesus porque só Jesus pode me levar para o céu. Eu estou com Jesus porque só Jesus pode me livrar do inferno. Então eu quero morrer e ir para o céu, pastor. Olha só como que muita gente tem vivido essa realidade. Muita gente. E aí há muita dificuldade. É muita gente vivendo uma vida cristã abaixo do nível esperado que Deus gostaria que estivesse vivendo. Por quê? Porque o conceito está distorcido, está errado. Eu pergunto a você: qual desse dia de hoje, qual tempo desse dia de hoje você retirou para tomar um café com Deus? Um tempo com Ele. Um jardim. Os cristãos têm muita dificuldade quanto a isso, porque na cabeça do cristão, ele vai para o céu não está nele ainda.
Na cabeça do cristão, ele não quer ir para o inferno, então ele fica ali. Eu tenho que ficar ali, eu tenho que ficar grudado ali. Ou seja, é uma questão eu só estou porque eu não quero, porque se tivesse um outro jeito eu não estaria. Essa é a realidade, irmão. Então você tem que entender que o céu já está em você. E tem muita gente querendo esperar chegar no céu. Talvez aquela palavra lá, ou aqueles textos de Apocalipse, ruas de ouro, o mar de cristal, a música, o louvor, a adoração que não para, né? Lá não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Lá eu vou ver os meus entes queridos. Então a sua motivação, na verdade, não é Deus em si. E aí quando você percebe que o céu ainda não está em você, você não vive a vida cristã qual o propósito que Deus tinha para ela, para você. Você não vive. E assim muitos cristãos estão vivenciando, infelizmente. Você pergunta a ele assim: como está a sua vida com Deus? Está mais ou menos. Porque no entendimento dele, basta ele crer e ele entregar a vida a Jesus. Então eu não vou mais para o inferno, eu vou para o céu. O entendimento dele é esse. E aí ele olha para Deus e diz: mas Deus tem misericórdia, Deus é compassivo, Deus é amor, Deus pastor, olha, Deus, né? E Deus fica olhando de lá, Deus fica pensando assim: filho, você não está entendendo nada, você não está entendendo nada. Então quando você, né, entende que o céu já está em você, tudo na tua vida vai ficar melhor. Ficar melhor em que sentido? Você vai conseguir a plenitude da vida cristã nessa terra de uma maneira abençoada. Você vai se sentir satisfeito, mesmo que só tenha um pão sobre a mesa, você vai estar satisfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa, Deus está comigo, o céu já está comigo. Você já começou a viver o céu aqui na terra. Aleluia, amém, queridos. Você já começou a viver o céu aqui na terra. E aí muita gente frustrada, muita gente desanimada, muita gente desfalecida na fé, né? Você pergunta, irmão, e aí, como é que está? Está assim, mais ou menos e tal, né? Não saiu o emprego, não saiu aquilo, eu ainda não casei, meu casamento está assim, mas não sei o que está assim. Aí a gente fala assim, né? E Deus, como é que está o negócio aí, como é que está? Está mais ou menos, né? Eu estou assim, né? Eu não sei o que eu faço, pastor. Eu disse: volta para o jardim, meu irmão, vai para os pés dele, entrega para Ele, caminha com Ele, se relaciona com Ele, e você vai ver o que é descansar, o que é viver a plenitude da vida cristã, em nome de Jesus. Ele é o centro do céu, o motivo é Ele, o céu é como é por causa dEle. Sem Ele, o céu não tem razão. Deus é a razão do céu. Nós iremos morar no Pai. Olha o que o texto de João 14, 23 diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos morada nele. Ei, aleluia. Você está me entendendo aí do outro lado, meu irmão? Ele vem fazer morada em nós. Se nós, queridos, se alguém me ama e guarda a minha palavra, o meu Pai o amará. Essa é a palavra do Senhor. O Pai não é apenas quem o adora, o Pai é alguém que mora comigo. Deus, querido, não é só dono do céu, Deus é o céu, aquele que se assenta no trono, aleluia, é o que faz o céu ser o que ele é. Glória a Deus. Por isso que Ele está no trono, e 24 anciãos, a representação da plenitude da igreja, está lá adorando, cantando, adorando, louvando esse Deus. Não é o trono que importa, mas quem senta no trono. Onde Jesus estiver, querido, o céu está ali. Você acha que Jesus está aqui? Você acha que Jesus está aí na tua casa agora? Eu creio, pastor, nisso. Então, querido, o céu já está aí, aleluia. Essa mudança de atitude, de comportamento é muito importante. Então a frase correta não é Deus quer levar você para o céu, não. A frase correta é Deus quer colocar o céu dentro de você.
É isso que Deus quer. E aí tem um monte de crente, irmão, vivendo uma vida cristã numa dificuldade, numa luta terrível. Luta como assim, pastor? Ele é frio, ele é morno, ele é quente, meu Deus do céu, ele não sabe. Por quê? Porque ele não consegue ter relacionamento com Deus. Ele não consegue ficar 20 minutos conversando com Deus, a não ser quando ele tem alguma coisa para pedir ou clamar a Deus, ou interceder a Deus. Quando você está com a sua esposa, ou quando você está com a sua noiva, você fica ali, olha, eu clamo a você, Cláudia, eu clamo em nome de Jesus, aleluia, eu intercedo, aleluia, Cláudia, olha. Isso não é relacionamento. Isso não é relacionamento. Isso aí é eu buscando um Deus que possa me dar alguma coisa, fazer alguma coisa para mim. Então, pastor, se o céu está dentro de mim, então a eternidade já começou já. Você já começou a viver a eternidade com o Senhor. Amém? Aleluia. Não, vou esperar morrer. Não, Deus já está aqui, filho. O Senhor está dentro de você. Livrar você do inferno não deixa de ser uma verdade. Não deixa de ser uma verdade. Na verdade, o fato de que os filhos de Deus irão morar em um lindo lugar, e o Senhor será o seu Deus para sempre, também é uma verdade. Mas a nossa motivação não é porque eu vou morar num lindo lugar com Deus. Não é porque, Ele me livrou do céu. A minha motivação é porque quando Ele me resgatou, Ele me tornou filho. E disse assim: filho, eu quero ter relacionamento contigo. Já pode começar agora, em nome do Senhor Jesus. Segunda coisa, como que eu posso começar? Primeiro você precisa entender que o céu já está dentro de você. Segunda coisa, você precisa entender que tudo sempre foi sobre Ele, nunca sobre nós. Ah, Jesus fez isso por causa de nós, pastor. Tudo sempre foi por causa dele. Por isso que a Bíblia diz: tudo é por Ele, para Ele, por causa dele, por meio dele, são todas as coisas. Tudo se converge para Ele. O texto de João 1:3 diz isso: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Depois que a humanidade perdeu o jardim físico, ou seja, saiu do jardim, Ele se tornou o nosso jardim. Então por que nós temos dificuldade de ficar no jardim? É isso que Ele quer dizer para nós. Conhecer a Ele, ter relacionamento com Ele, é que faz sentido, querido. É o porquê de existir. O porquê de existir é o céu em você, você no céu, Ele com você, você com Ele. Isso é que faz a gente existir e viver e caminhar e lutar. Agora, eu nunca vi uma geração com tanta dificuldade disso. Por quê, pastor? Porque as coisas não são para Ele. Nós vivemos uma geração, até porque o século que nós vivemos, o milênio que nós vivemos, é caracterizado o homem no centro. Deus saiu do centro. Deus saiu. Não mais Deus, agora é o homem. O homem, a mulher, sou eu. Já parou para pensar? Tudo é eu. Se você fez alguma coisa, eu não quero mais nada, fazer mais nada. Tudo é eu. O homem se tornou o centro. E Deus se tornou o quê? Deus se tornou alguma coisa, pastor, mas o que vale é para mim. O que vale são as minhas coisas. E aí tudo é por causa dele. Se você entender isso, você vai começar do começo entendendo o seguinte: tudo que eu fizer e tudo na minha vida é por causa dele, é para ele, é por ele que eu estou fazendo. Aí você vai deixar de ser aquele crente medíocre,
aquele crente, sabe, que hoje está bem, amanhã está mal, hoje ajuda, amanhã não ajuda, aquele crente que não faz diferença nenhuma na sociedade. Você vai passar a ser um crente verdadeiro, um crente genuíno, um crente que vai dizer assim: não, eu não estou aqui porque eu quero ir para o céu já está em mim, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você puder dar glória a Deus aí, dê, né? Jó faz essa declaração. Jó diz assim: em minha carne eu verei Deus. Por que Jó não falou assim: em minha carne eu verei os anjos, em minha carne eu verei os portões de pérola, os muros de jaspe, as ruas de ouro? Por que ele não disse isso? Sabe, ele disse assim: na minha carne eu verei Deus. Essa é a essência do céu, essa é a nossa esperança. Há uma canção muito antiga que os anjos não podem cantar. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando assim: gente, tem crente que tem muita dificuldade mesmo, né? Ele passa o dia todo, ele não canta um louvor para Deus, mas ele vai lá, acessa e coloca lá um louvor que não é para Deus. Ele sente mais prazer naquilo ali do que o louvor para Deus. Você já parou para pensar que os anjos não podem cantar? Qual é a música, pastor? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cântares de Salomão 6:3. Por que os anjos não podem cantar, pastor? Porque eles não foram feitos um com Cristo. Eles não são a noiva de Cristo. Só nós podemos dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aleluia! Hein? Diga aí, meu irmão: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É declarar isso. Por isso que os anjos não podem cantar isso, sabe, querido? Porque é exatamente isso. Isso é o céu é você ser dele, ele ser teu. Isso é fantástico. Por isso que essa canção mostra para nós a realidade de hoje. Cristo não veio apenas morrer por você. Se Cristo viesse apenas morrer por nós, querido, a nossa fé seria em vão. Mas Cristo, querido, foi muito mais além. Ele ressuscitou, Ele vive por causa disso, aleluia. A vida só tem sentido porque Cristo ressuscitou. E essa é a realidade que nós temos que ter. Se fosse só a morte de Jesus, Ele nos tiraria a punição, mas não daria a nós a vida abundante, uma vida nova. Então olhar para Jesus é olhar, sabe, e dizer assim: olha, que bênção, tudo é para Ele, por Ele. Você sabe por que muitos crentes desistem das coisas de Deus? Sabe por quê? Porque tudo que ele está fazendo não é para Ele, não é para Deus. Tudo que ele está fazendo, ele está pensando nele. Se alguém tocar, já era. Eu não faço mais, eu não venho mais, eu não sei mais, eu não sei o que e tal. Você pode pegar 90% dos crentes hoje, chega para 90%. Eu sou pastor há 32 anos. Vou fazer agora, dia 22 de agosto, 33 anos que eu pastoreio. Queridos, eu não tenho receio de dizer, 90% dos crentes, 90% dos crentes. Você sentar com ele e falar assim: como é que está a sua vida espiritual? Está mais ou menos, tá. A sua vida com Deus? Eu leio a Bíblia, eu oro. E aí? Você não está voltando ao jardim. Você lê a Bíblia, mas não entende a Bíblia. Hoje um monte de crente não entende, não conhece a Bíblia, gente. É um absurdo, né? Um monte de crente, a Bíblia hoje está em todo lugar. Hoje ela está assim no seu celular. Celular é um objeto que todo mundo tem, leva para tudo quanto é lugar. Você vai no banheiro, você vai no celular, você vai dormir, você vai com o celular. Em tudo quanto é lugar a Bíblia está ali. E os crentes hoje não conhecem a Bíblia. Não é porque a igreja tem que ensinar a Bíblia, pastor. A Bíblia está aí, ó, para você aprender a palavra de Deus. Cristo morreu a morte que eu merecia e ressuscitou a vida que eu não merecia. Ele morreu a morte que eu merecia e ressuscitou a vida que eu não merecia, mas Ele ressuscitou.
Isso, quando a gente olha nesse prisma, sabe, quando nós olhamos assim e vemos como Deus nos ama, gente, eu não posso negligenciar isso, eu tenho que voltar para o jardim. E aí, para encerrar, como é que eu volto, pastor? Como é que eu começo lá do começo? Sendo um com Ele. Então são 3 coisas simples, ó, aqui comigo, você que está em casa também. Anote aí, 3 coisas simples. Primeiro, como é que eu começo, pastor? Tem muito crente aqui que já tem 10 anos, 15 anos, tem outros crentes que tem 3 anos, 5 anos, tem uns que estão começando agora. Como é que eu começo de novo, pastor, desde o começo? Primeira coisa, entender que o céu já está em você, ponto. Amém? Segunda coisa, tudo é para Ele, tudo é por causa dEle, amém? Tudo que você faz, tudo que você vive, tudo que você veste, tudo que você come, tudo é para Ele. Terceiro, você vai ser um com Ele. O texto diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Voltando à história, Deus planejou toda essa obra em Cristo para quê? Para reconectar o homem a si mesmo. Reconectar. Não apenas levá-lo para o céu, e nem tirá-lo do inferno, livrá-lo do inferno. Ele fez toda essa obra para reconectar. Ei, volta a ter um relacionamento. Pensa comigo, querido, pensa aqui comigo. Depois de tudo que Jesus fez, tudo, que pudéssemos acessar novamente o Pai, intimidade, uma posição de filhos, como o próprio Jesus é, com lugar de banquete com o Senhor. Sabe qual é a pergunta de muita gente para esse Jesus? Qual é? Senhor, qual é o meu chamado? Já viu a pessoa que se converte, chega na igreja e diz assim: e agora, o que eu tenho que fazer? Eu quero fazer alguma coisa. Você sabe por que pouca gente serve ao Senhor no templo, na igreja, na obra? Sabe por quê? Pouca gente e a maioria não faz. Por quê, pastor? Exatamente isso. Porque na cabeça dele, ele diz assim: qual é o meu chamado? Qual é a minha agenda? O que eu tenho que fazer, Senhor? Agora eu sou crente, agora eu fui salvo. Fui salvo para quê? Aí ele não entende. Fui salvo para quê? Você foi salvo para ter um relacionamento com Deus. Não pode ser só isso. Isso daí né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que, né? E aí a pessoa vai dizer assim: mas pastor, não tem que fazer. Querido, fazer é uma consequência, nunca é uma finalidade. Nunca é, nunca vai ser. Agora, quem tem vida de relacionamento com Deus sempre vai fazer com aquilo que é Deus, olhando para Ele. Quem não tem relacionamento com Deus, não tem vida, não está no jardim, querido, pode até fazer, mas daqui a pouco ele desiste. É terrível essa palavra, não é? Mas é uma realidade. Eu vejo isso há 32 anos. Se eu tenho uma igreja com 500 pessoas, 100 estão trabalhando. Dentre as 100 eu tenho ali umas 70, sabe, que trabalha, daqui a pouco some, daqui a pouco desiste, daqui a pouco acabou. Fica 30 ali. E dessas 30 eu vou fazer mais uma peneira, vou descobrir que tem 15 que são verdadeiros, que são, sabe, estão no jardim. As outras 15 estão fazendo. Porque se eu não fizer, como é que fica a minha vida espiritual, Jesus? Porque ele entende que a vida espiritual dele é sustentada por aquilo que ele faz. Sabe por que muita gente está vindo na igreja? Tem gente que não está vindo na igreja? Porque a motivação dele vir na igreja eram as pessoas, e não a adoração a Deus, não cultuar a Deus. Então se eu vou lá na igreja cultuar a Deus, mas não posso apertar a mão do irmão, não posso abraçar, depois a gente não pode ficar batendo papo e tal. Então eu vou esperar passar essa pandemia para ir, ele vai voltar, mas a motivação dele está errada. Sabe, querido? São essas coisas que a gente começa a enxergar, a gente começa a ver. E é bom essa pandemia porque a gente olha quem é quem. O filtro passa, irmão. Deus está nos ensinando muita coisa. Então Deus te leva para o jardim. A primeira coisa que quando você chega no jardim é o qual? Senhor, eu quero sair do jardim, qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? Né? Jesus não pagou um alto preço para levar você de volta ao jardim, querido, para você ficar com vontade de sair de lá. Custou sangue devolver o acesso à unidade. Mas você, às vezes você quer o quê? Quer uma agenda com Ele. Senhor, me envia. Senhor,
A minha motivação qual é? E aí sabe qual é a percepção que a gente tem? Que o camarada olha Deus como patrão e ele como empregado. Ué. Deus é um patrão e eu sou empregado dele. Os funcionários querem saber o que ele tem que fazer, como fazer e quando fazer. O filho, quando tem intimidade com o pai, o filho, quando está no jardim, ele não precisa, ele sabe de tudo. Ele sabe cada passo que o pai quer que ele dê, o que ele faz, como faz. Aleluia. E o filho não precisa sair de casa, porque o pai sustenta o filho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que ora, que jejua, que clama para ouvir de Deus o chamar dele. O que eu devo ser, pastor? O que eu devo ser, Deus? Cantor, pastor, evangelista, profeta, mestre, tesoureiro, dançarino, líder de alguma coisa? O que eu tenho que ser? Eu já vi muita gente que não está, alguns não estão aqui hoje, que já receberam profecias de Deus, falar, você vai ser pastor, você vai ser isso e tal. Essas pessoas não se sustentaram no chamado de Deus. Sabe por quê? O chamado nunca vai ser sustentado enquanto você não voltar ao jardim. É dura essa palavra, mas ela é realidade. Você pensou nisso? Se Deus criou o homem para pregar, meu irmão, então criou Adão para cair. A pregação só se fez necessária em razão da queda. Se não houvesse pecado, não seria necessário pregar ao homem para ele se converter. Você está me ouvindo aí? Você sabe disso. Onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar que Deus não criou o homem para ser pregador, gente. Deus não criou o homem para ser dançarino. Deus não criou o homem para cantar. Deus não criou o homem para ensinar. Deus não criou. Quando Deus criou o homem para ter relacionamento. Aleluia! E Deus me criou. Nessa pandemia a gente enxerga, a gente vê algumas coisas, pessoas, né? Tinha gente que se perdeu no meio dessa pandemia. Por quê? Porque elas faziam alguma coisa, mas elas não eram. Então eu fazia, pastor, enquanto podia ir na igreja fazer alguma coisa, né? Porque nós levamos o quê? Uns 4 meses mais ou menos? 4 meses sem culto presencial, sem serviço. Só uma equipe que nós, Deus nos mostrou essa equipe para que a gente ficasse aqui, para não ter nenhum problema. E começamos a fazer as atividades online, mas foram 4 meses sem ninguém poder servir, a maioria. E agora o que eu faço? Teve gente que ficou desesperada, pastor, pelo amor de Deus. Disse assim, sabe por quê? Porque ele sempre foi ensinado, ele sempre colocou na cabeça que o fazer para ele agradava mais a Deus do que ele ser para Deus. Negócio de relacionamento dele com Deus, ó. Então eu preciso fazer alguma coisa para me segurar. Meu Deus. Então Deus, querido, isso leva a entender que Cristo não nos salvou para ser pastor, para ser diácono, para ser obreiro de igreja. Ah não, pastor, não. Isso é consequência, isso não é finalidade. Ele não me salvou para ser isso. Ele me salvou para estar no jardim com Ele. Relacionamento tem, relacionamento, comunhão, e a coisa vai fluir. Diga assim, vai fluir. Amém? Vai fluir. E tem gente que é mentiroso, tá? Tem crente que você fala assim, como é que está a sua vida? Não, tá boa, graças a Deus e tal. Você olha assim, Jesus, se isso está bom, você imagina se tivesse ruim. Mas como não é o nosso papel estabelecer juízo de valor, vai lá, agora absorva o que Deus está falando aqui hoje para você. Quando Deus me salvou, querido, Ele não se tratava de ministério, se tratava de relacionamento. Quando Deus te salvou, não se tratava de céu ou de inferno, se tratava de relacionamento. Quando Deus te salvou, aleluia. Você pode dar um glória a Deus, está difícil dar um glória a Deus, mas a verdade é essa, querido, nem céu nem inferno. E hoje é um ótimo dia para você voltar ao jardim. É voltar ao início de tudo e começar a experimentar um profundo, autêntico e genuíno relacionamento com Deus, com o Pai, entre pai e filho.
A questão não é levar você para o céu ou livrar você do inferno. A questão é relacionamento. Por isso, ele pega, coloca, tem o Éden, pega o jardim, coloca no Éden, pega o homem e a mulher que ele criou. Talvez você olhe lá, só homem. Não, aqui só está dizendo que era um homem, pastor. Mas ali é no sentido genérico. Tá? O capítulo 2 descreve detalhadamente a questão da criação. O capítulo 1 mostra exatamente isso daí, de Gênesis. Colocou no jardim, estão as frutas, as árvores, está tudo aí. Aí toda tarde eu venho, tá? Bater papo com vocês, conversar. Eu fico imaginando a cena. Jesus, o Espírito Santo e Deus, Adão e Eva, sentados num banquete, porque Deus chamou de banquete. Sentados ali, batendo papo. Era a tarde toda. E hoje? O que a gente pensa hoje? Nosso Deus, 1 hora de relacionamento. Meu Deus do céu, pastor, não sei o que eu vou fazer com Deus durante 1 hora. Você fica desesperado. E a pessoa que você mais ama nessa vida é Deus. E a pessoa que você tem mais dificuldade é com Ele. Parou para pensar nisso, querido? Hein?